Fala pessoal, voltamos aqui para comentar o voto da ministra Rosa Weber no julgamento dos embargos de declaração na revisão da vida toda. Esse voto é o segundo voto juntado nesse processo em sede de embargos de declaração, lembrando que a gente está com o pedido de vistas do ministro Cristiano Zanin. Então, a ministra Rosa, ela vota de forma antecipada, justificando seu voto na sua aposentadoria que se aproxima muito rapidamente e possivelmente não seria possível ela votar após a devolução dos autos pelo ministro Zanin. Bom, pessoal, o voto da Rosa é um voto interessante, é um voto que tem, sim, as suas restrições com relação aos direitos já reconhecidos pelo STF, no sentido de acolher, em parte, os embargos de declaração do INSS com relação a deferir alguns pedidos referentes à modulação de efeitos nesse processo, porém, tem passagens bastante relevantes. A ministra, pessoal, deixa muito bem clara no voto que não realmente se tratava de uma declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei 9876 de 1999, e sim uma interpretação hermenêutica das normas jurídicas, dando possibilidade ao segurado do INSS, ao aposentado, beneficiário, pensionista, de utilizar a regra mais vantajosa ao seu caso, seja a definitiva, seja a transitória, sem declarar a inconstitucionalidade de nenhuma delas. E aí, pessoal, a ministra Rosa, ela usa do julgamento do STJ, que à época, né, e na oportunidade da apreciação desse tema lá, tínhamos o tema 999, que se transformou no tema 1102 no STF, para trazer a modulação dos efeitos e acolher, assim, em parte, os embargos de declaração propostos pelo INSS. Eu vou ler o dispositivo, jogando na tela para você, e aí a gente vai comentar a respeito do mesmo. Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração unicamente para modular os efeitos da tese fixada no tema 1102, mas, e aqui divergindo em parte com a mais respeitosa vênia do ministro Alexandre de Moraes, voto nesta modulação para que se exclua do entendimento fixado no tema 1102 a possibilidade de revisão dos benefícios previdenciários já extintos. 2. Ajuizamento de ação rescisória, com fundamento na tese firmada nesse recurso extraordinário contra decisões que tenham transitado em julgado antes de 17 de 12 de 2019. E, por fim, o pagamento de diferença de valores anteriores a 17 de dezembro de 2019, ressalvados os processos ajuizados até 26 de 6 de 2019. Bom, pessoal, vamos explicar. Primeiramente, ela manteve grande parte do dispositivo trazido no voto do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, com relação a excluir da tese os benefícios já extintos. E esse primeiro item nós já explicamos no vídeo anterior, então se você tem dúvida, você pode assistir o vídeo anterior que lá estará esclarecido. Ela também, pessoal, exclui a possibilidade de se entrar com ação rescisória de processos que versavam sobre revisão da vida toda e tiveram o seu trânsito em julgado anteriores a 17 de 12 de 2019. O que é 17 de 12 de 2019 e o que é também ação rescisória? 17 de 12 de 2019 foi a data da publicação do acórdão no STJ sobre o tema da revisão da vida toda, tema 999. E a ação rescisória é justamente aquela ação que vem a desconstituir o trânsito em julgado para que ela tenha uma nova decisão, um novo julgamento. Então, o que a ministra falou? Respeitando a segurança jurídica, porque até então não tinha um entendimento consolidado para os tribunais inferiores adotarem como posicionamento em seus julgamentos, não se pode entrar
com a ação rescisória referentemente aos processos que transitarem em julgado antes da publicação do acórdão do STJ. Porém, pode-se entrar com ação rescisória com relação às revisões da vida toda improcedentes que transitarem em julgado após a data da publicação do acórdão do STJ, 17 de dezembro de 2019. Como terceiro ponto com relação à modulação de efeitos, e aqui talvez o mais importante, pessoal, referente ao pagamento dos atrasados. E aqui a gente precisa explicar para vocês entenderem, porque simplesmente pela leitura do dispositivo pode ficar bastante dúvida. Mas como nós lemos a íntegra do voto e a gente conseguiu fazer uma interpretação bem didática, minuciosa a respeito dessa situação. Como nós dissemos, pessoal, a ministra Rosa, ela usou o julgamento do STJ como um marco temporal. Então, para fins, obviamente, de modulação dos efeitos da decisão do STF. Então, na concepção dela, e o que ficou decidido através desse voto, é que para as pessoas que ingressaram com ação no Poder Judiciário até 26/6/2019, ficam assegurados todos os atrasados, ou seja, 5 anos anteriores à propositura da ação, e mais todo o tempo de tramitação dessa ação, sem qualquer prejuízo, sem qualquer limitação. Porém, pessoal, para aqueles que ingressaram no Poder Judiciário após 17/12/2019, que foi a data da publicação do acórdão da revisão da vida toda no Superior Tribunal de Justiça, essa data será um marco temporal limitante de pagamentos atrasados. Ou seja, vamos dizer que uma pessoa entrou em junho de 2020 com a revisão da vida toda. Como junho de 2020, obviamente, está posterior a 16/12/2019, ela não vai poder receber os 5 anos de atrasados, que daria lá em 2015. E sim, vai poder receber apenas a partir da data da publicação do acórdão no STJ, que se deu em 17 de dezembro de 2019. Obviamente, assegurado o pagamento dos atrasados com relação ao tempo da tramitação da ação. Porém, com relação ao retroativo, ao anterior ao ajuizamento da ação, sendo essa ação posterior à data da publicação do acordo do STJ, nós teremos esse marco temporal limitante. Uma situação, pessoal, que pode ser considerada um tanto injusta, porque pensemos, aquele que entrou em 17 de novembro de 2019, ele vai poder receber os 5 anos anteriores à propositura da ação e todo o tempo de tramitação dessa ação. Aquele que, em contrapartida, tiver entrado um mês depois, ou seja, 17/1, um mês depois da publicação do acordo, 17/1/2020, ele vai receber somente a partir de 17/12/2019. Ou seja, apenas um mês aí de retroativo, mais o tempo de tramitação da ação. Aí você pode estar se perguntando, e aquele que entrou agora, recentemente, 2022, 2023, pessoal, vai receber desde 17/12/2019. Estou falando, logicamente, se esse fosse o voto que viesse a prevalecer no final do julgamento dos embargos de declaração. E tem bastante chão ainda, tem muitos votos para acontecerem. Então, só para vocês entenderem, aqueles que ingressaram mais recentemente, a situação é um pouco menos gravosa. E pensemos num caso em que a pessoa ajuizou a revisão da vida toda agora, recentemente, em junho, julho, agosto de 2023. Ela vai ter todo esse tempo posterior a 17/12/2019